Antes de qualquer coisa, muito feliz de estar aqui. Feliz pela oportunidade da gente estar conversando sobre esse assunto. Falar sobre o maior mandamento, falar sobre a necessidade da caridade. Capítulo 15 do Evangelho, itens de 4 a 7. Quando eu recebi o convite, né? A casa que eu frequento, o CEOI, ela fica aqui pertinho. Volta e meia eu tô passando aqui por perto. E me veio sempre esse pensamento, né, da proximidade. Daqui, o Eurípides também, outra casa que é aqui perto. A gente tem visto a Taquara como um todo passando por um período muito complicado. A gente tem visto muita gente na rua à noite e isso chama a atenção de todos nós, de um modo geral. Me veio um sentimento diante do estudo e diante do que a gente vai conversar. E como a gente sempre fala lá na casa, né, quem tem que escutar primeiro é quem está falando. Então, vocês já entenderam onde é que eu quero chegar, né? Primeiro é escutar o que está no texto, tem muito a ver com o que eu tenho pensado a respeito desse assunto comigo mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Essa primeira parte ela fala sobre uma cena. Jesus é questionado, né? Mestre, qual o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E aí Jesus ele para. O mandamento, quando ele fala assim, quando ele é questionado, naquela época haviam não só os 10 mandamentos propriamente ditos, mas haviam várias ordens de como proceder para criar, como proceder, várias regras dentro da regra religiosa, que não tinha muito a ver com religião. Os 10 mandamentos têm a ver com a religião, mas dentro dos próprios 10 mandamentos você tinha regras de sociedade ali. Só que Jesus ele traz para uma regra básica, que tem um ponto de atenção nessa regra. Ele fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente já sabe. E aqui está o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses 2 mandamentos. O papel de Jesus aqui, quando ele esteve com a gente, foi exclusivamente de ensinar pra gente como amar. Os imitadores de Cristo ao longo dos séculos, os que se destacaram pelo planeta, se destacaram pelo amor. Aqueles que a gente tanto admira ao longo do tempo, eles se destacam muito pelo amor. Só que não é só amar. Não é só um ato de amar. Mas vamos lá. Quando a gente lê esse texto aqui, tem uma coisa que chama a atenção. Ele manda amar a Deus. O verbo que está em evidência dentro desse ponto todo é o verbo amar. Primeiro, amar a Deus. Depois, amar o próximo como a si mesmo. Qual é o grande problema da humanidade? Quais são os 2 grandes problemas da humanidade? Egoísmo e o orgulho. A gente confunde esse amar a si mesmo com um ato egoísta de se colocar diante das situações. E quando a gente começa a ouvir esse trecho,
a gente coloca essa situação muito distante das nossas ações. É complicado de fazer isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A gente confunde até o que é se amar. Se amar não é comprar. A gente não se aceita. Quem aqui erra? Quem aqui aceita que erra? Esse que é o ponto. Quando a gente erra, a gente fica com... E, gente, eu tô falando para vocês, mas o raciocínio tá vindo em cima de mim. Quer ver eu ficar incomodado é quando eu percebo que eu fiz uma besteira boba. Mas o orgulho fala assim, cara, como é que você erra assim? Porque eu sou humano, né? Se eu não tivesse aqui, eu já tinha ido há muito tempo, né? Para outra, estamos no mesmo nível, né? Mas continuando esse raciocínio, levando em consideração que a gente tem que entender essa parte, podemos ir embora, né? É simples, só amar. Então a gente pode encerrar o estudo por aqui e podemos todos ir embora. É só amar. Ama. Ama. Gostei disso. Só amar não basta. Só que a gente tem que entender o nível do amor. Eu tenho uma referência. Assim, a gente normalmente tem a gente mesmo como referência das coisas. Eu amo meu filho de uma maneira que eu nunca imaginei que eu pudesse amar alguém. Eu aprendi o que é amor amando meu filho. E eu sempre faço essa comparação com... Normalmente quando eu encontro alguém que está prestes a ter filho, algum garoto que está... Ah, não, você... Vai aprender. Meu enteado agora virou papai também. E uma das coisas que ele sempre falou, ou que ele pensou quando ele descobriu que ia ser pai, e ele me falou isso, foi interessante. Ele vira e fala para mim, eu só lembrava de você falando isso para mim. A gente só entende quando a gente está do outro lado. A gente só entende o que é amor, ou a gente começa a dimensionar o que é amor, a partir do momento que você tem um filho, que você pensa que por aquele ser você morre. Sem pestanejar. Sem pestanejar, sem sombra de dúvida. E aí eu começo a fazer a comparação. Eu começo a comparar, eu falo, cara, eu não coloquei esse moleque na minha barriga. Eu não carreguei ele 9 meses, eu não amamentei. O meu vínculo, e por maior que ele seja, ainda não é o mesmo vínculo da mãe. Que pra mim é o amor, assim, é o tipo do amor mais forte que a gente pode ter próximo de referência. Tudo bem. A partir do momento que eu faço essa comparação, eu começo a comparar Jesus conosco. A caridade que ele teve conosco de vir até aqui e ensinar a gente a amar. O ato de vir até aqui e ensinar para todos nós, filho, ama. A gente pode traduzir a presença de Jesus entre nós, ama, 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 ama. É o tempo todo ele falando isso. Pra gente o tempo todo. Ama, 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 ama. E por que o amor é tão forte? Por que o amor é tão necessário para todos nós? De onde vem essa necessidade do amor? Por que eu preciso amar? Por que o amor, por que a salvação, a minha evolução passa pela necessidade do amor? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sou próximo. Eu tenho que amar o próximo, como a mim mesmo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas.
eu preciso de amar. De onde vem essa necessidade de amar? E aí, deixando bem claro o tamanho do amor que a gente precisa, né? Não é o amor do filho. Por mais lindo que seja o meu amor pelo meu filho, eu não posso ter amor pelo meu filho e não ter amor pelo filho dos outros. Que amor é esse que eu tô aprendendo aqui, mas que tem que ser igual aqui? Que eu tenho que dividir esse amor com os outros. E é fácil isso? Treino, né? Você começou no teu filho. Para aprender. Você olhar E a gente já aprendeu aqui, aprendendo ou entendendo que na reencarnação, muitas das vezes, aquele que está com a gente é nosso parceiro de outras vidas, que já esteve junto, que está muito ligado. Às vezes nem tanto, às vezes é aquele que a gente precisa consertar algumas arestas. Mas está ali junto, está ali. Você vai aprendendo a amar por todas as dificuldades que tem. Tá, mas por que eu tenho que amar? Por que eu tenho que aprender a amar? De onde vem essa necessidade de eu precisar de amar? Por que eu preciso aprender a amar? Lei do pai. É a lei do pai. É lei do pai. Por quê? Por que o pai nos pede que... Por que Jesus teve que vir aqui ensinar pra gente? Ama. 2000 anos. E a gente ainda não aprendeu. A gente inclusive usou esse ensinamento para não amar. Para guerrear, para matar. Aí eu comecei a brincar com esse raciocínio. Eu comecei eu tenho uma tese, eu tenho um entendimento desse texto que eu divido muito com o pessoal na outra casa, na casa que eu venho, e que é muito, para mim é muito forte esse sentimento, esse raciocínio. Vocês vão entender, e para a gente ganhar o tempo e colocar vocês para pensarem junto comigo. O primeiro ponto é assim, dentro da Bíblia, a palavra amor ela está muito presente. Eu tenho muito mais amor do que ódio dentro da própria Bíblia explicando. Então está o tempo todo falando de amor. Amor, amor, ama o teu próximo. Continua amando, vai amando. Amar é o caminho. Tá. Mas você não está chegando em lugar nenhum, Kleber. Vamos começar a pensar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Que imagem foi essa que Deus criou? O homem. A sua imagem, sua própria imagem. Então, Deus cria o homem à sua própria imagem. Que imagem é essa? É essa daqui? É essa daqui? Deus é espírito? Não. Deus não é espírito. Nós somos. Nós somos. Deus, espírito e matéria. São os três. É o que tem no universo. Deus, espírito e matéria. Ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Perispírito é espírito? Não, é matéria. Tá, então vamos lá. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Que imagem? Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Eu sou amor. Por quê? Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. A gente na criação, a gente tem embutido na nossa consciência a lei divina. Qual será a base dessa lei divina? Entenderam? É o tempo todo. O tempo todo, amando. Amando, 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 indistintamente, o tempo todo. Vamos amar.
ama. Mas é difícil. É muito difícil. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta... Merecemos. O ponto do trecho que a gente estava começando o estudo fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente normalmente faz o processo de ser egoísta sem amar o próximo e não consegue chegar no amor a Deus. Enquanto a gente não quebrar essa barreira do egoísmo, do orgulho, eu não consigo enxergar o outro como imagem e semelhança de Deus também, porque ele é. Então o processo todo vai muito de encontro a essa necessidade que eu tenho de me aceitar com os erros que eu tenho, ou entender que eu também erro, eu baixar um pouquinho minha crista, eu sou filho de Deus, mas eu não sou o único filho de Deus. Não sou perfeito, sou perfectível, mas exige esforço. Exige esforço, exige muita vontade. Se a gente entendesse o quanto é bom ser do bem, a gente ia ser do bem só por egoísmo. Pô, não, eu quero... É porque a gente não tem noção. A gente ainda não alcançou a noção do tamanho da felicidade desses espíritos mais evoluídos. Eu tinha um amigo meu que a gente conversava, a gente sempre... Eu faço trabalho com um assistido de rua lá no COI, e tem várias histórias. Tem a galera que fala, não acredito nisso e tal. Eu falo, cara, você tem todo o direito de não acreditar. Você tá na casa espírita, mas aqui a gente vai falar disso, reencarnação, vai falar disso. E aí o Reinaldo frequentava lá com muita... Todo domingo, volta e meia, ele tava lá. E toda vez que a gente falava sobre a crucificação, ele falava sobre isso. Fala, Jesus, cara, eu não quero ser que nem Jesus, não. Morrer crucificado? E aí é engraçado você ver as pessoas com essa limitação de entendimento do que é a felicidade para esses espíritos. A gente lê na literatura os primeiros cristãos como eles se... Eles estavam nem aí, então... Estavam com medo? Tava. Mas eles tinham a consciência tranquila. Estavam... E a gente lendo 2000 anos fala, né? Na hora que o leão ia chegar, tirava de cena. O que estava ali era só o corpo. O espírito já tinha saído. Assim, a verdadeira felicidade ela está muito ligada à nossa capacidade de amar o outro. A nossa capacidade de amar incondicionalmente. É a gente conseguir enxergar no outro, por mais que ele tire a gente do sério, por mais que ele nos irrite, por mais que você fale A, ele entende B, por mais que você olhe o noticiário na televisão e você vê aquela pessoa que, com a atitude dela, prejudicou um monte. Quando a gente começa a criticar as pessoas pelo que elas fazem, elas queriam fazer a mesma coisa. Sim. Eu aprendi isso. Eu aprendi essa com Bira. Uma das vezes que eu tava dando carona pro Bira e ele falou essas duas coisas. Uma foi essa e a outra foi o cara que me deu uma fechada, que saiu correndo pelo trânsito. E aí eu critiquei ele falou assim, você sabe se ele tá indo salvar o pai dele? Você não sabe. Eu olhei pra cara dele assim e falei, não é verdade. Deixa ele. Vai com Deus, filho. Vai. Mas intimamente a gente sabia que não era o caso. Porque você vê na atitude da pessoa como é. Só que não cabe a mim ficar criticando o outro. Cabe a mim
fazer a minha parte. E aqui um exemplo ruim, né? Não fazer. Ou não fazer, né? Não fazer aquilo que o outro está fazendo. Eu não tenho que fazer. Talvez se eu tivesse numa situação, e aí muitas das vezes a gente fica pensando e criticando a atitude do outro, né? Talvez se eu estivesse na mesma situação, eu fizesse até pior. Eu me peguei com raiva do moleque que estava brigando com meu filho, estava fazendo bullying com meu filho na escola. E eu olhei aquilo e falei, cara, volta, volta, volta. Mas era um sentimento que eu estava olhando e falei, cara, esse sentimento está completamente equivocado. Mas eu não conseguia controlar aquele sentimento naquele momento. Eu tava com muito incômodo, muito incomodado com a situação. Falei, cara. Aí minha esposa olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela e falei, eu sei que eu tô errado. Eu sei que esse sentimento tá errado. Mas eu tô sentindo. Isso é fato. E aí, o que você sente diante do fato é que diz. O fato em si nem é tão importante. O que importa mesmo, na verdade, é o que você sente. Qual o sentimento que eu estou emanando diante das situações da vida? Numa fechada de trânsito, num coleguinha do filho que faz bullying, numa notícia de jornal, uma pessoa dormindo na calçada. Qual é o meu sentimento diante daquelas pessoas? O que mexe comigo de verdade? E aí, ao longo do tempo, a gente teve várias pessoas, né? E aí, a gente estava falando a respeito de Deus é amor. Deus é o amor e o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Quando a gente sai dessa referência do amor, é que a gente começa a sofrer. Quando a gente sai dessa referência, Deus é amor, eu sou imagem e semelhança. Jesus vem aqui e fala, ama. E aí eu amo. Ironicamente falando, né? Eu me amo. Eu só amo a mim, aos meus, o que está comigo. Aí vira egoísmo. A felicidade está diretamente ligada à nossa capacidade de amar o outro independente, incondicionalmente. Ainda que ele te prejudique alguma coisa, você tem que aprender a amar. E isso é fácil de falar. E como eu falei com vocês no começo, o primeiro a escutar fui eu. E o tema nem era esse, né, Ana? O tema inicial não era esse, não, era outro. Teve que mudar em cima da hora. Eu olhei assim e falei, tá, valeu. Entendi o recado. Eu sou muito de interpretar os recados da vida dessa forma. E aí aqui, ó, continuando a falar de amor, né? Dentro do evangelho você tem várias vezes pedindo para amar, ama, ama. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É difícil. Dá trabalho. Amar o inimigo dá trabalho. Não precisa nem de ser um inimigo próximo, um inimigo distante, a gente já fica torto. Ao longo da história, a gente tem vários. Eu gosto de usar uma referência ou um exemplo. Na verdade, são dois. Um, quando a gente fala de político que rouba. Todo político é ladrão, todo político é isso, todo político é aquilo. Eu tento concentrar o meu sentimento, meu pensamento, minha serenidade no Bezerra, que foi político. Bezerra foi político.
Todo político é ladrão? Não. Se eu pensar que foi só antigamente, eu tô ferrado. Nós somos falhos. Isso é fato. Aqui nessa sala não tem ninguém que não tenha erro. Todos nós temos. Todos nós temos. O negócio é o que a gente faz com esses erros. Como que a gente está trabalhando isso dentro da gente. O segundo raciocínio, e aí eu sempre faço a comparação com tráfico de drogas, a galera que está desviada tem essa conduta mais pesada, mais complicada, mais violenta. O mentor da minha casa, ou o mentor da casa que eu frequento da minha casa, o mentor da casa que eu frequento, Jesus Gonçalves. Não sei se vocês já ouviram falar a história dele. Quem já teve a oportunidade de escutar a história dele, sabe que ele era um guerreiro visigodo. Guerreiro bárbaro. Sabe o filme do Viking? Conan, da vida? Ele era o líder dos bárbaros, dos visigodos. Ocupavam ali a área que hoje é Espanha, Portugal, aquela área ali da península da Europa. Ele não pedia licença, não pedia por favor, não acreditava em Deus, até encontrar Santo Agostinho. O que Santo Agostinho fez? Foi o primeiro, e no livro ele fala, foi o primeiro contato de amor que ele teve verdadeiro. Vocês conseguem imaginar alguém entrando numa comunidade para falar com o chefe do tráfico? Para ele não avançar, ou para ele não fazer, ou para ele confrontar um chefe do tráfico? Vocês conseguem imaginar essa cena? Porque é essa imagem que eu tenho de Santo Agostinho diante de Alarico. A imagem que eu tenho de Santo Agostinho diante de Alarico é essa. Porque conta no livro que ele vai passando pelo meio da tropa, andando, e os soldados da tropa ficam olhando estarrecidos. Mas eles não têm coragem de impedir. Cospem, falam impropérios, ficam... Mas sabe aquela coisa do fala com medo? A moral de Santo Agostinho diante daquela cena, para mim, é muito clara. E ele se entrega a Alarico falando, cara, não ataca a cidade não, me mata. Pode me matar. E aí, aquele diálogo entre Alarico e Santo Agostinho marca muito Alarico. Foi o primeiro olhar de amor que ele teve. Não era medo. Não era raiva. Era um olhar de amor. Daquele que estava se oferecendo para morrer, olhando para aquele que podia ser o assassino dele. Final da conversa. Alarico fala que vai atacar a cidade. Ele é um dos grandes responsáveis pela queda de Roma, né, da tomada da cidade de Roma. Lá atrás, na época que Roma era Roma, né? Centro do mundo. E aí ele pede para poupar as crianças. Ele não promete nada. Mas quando ele está dentro da cidade, desembainha a espada, poupem as igrejas. O ato de amor de lá para cá, mexeu, ele levou só 1.500 anos entre as encarnações dele para mudar de Alarico para Jesus Gonçalves, que na última encarnação sofreu aquilo que ele provocou lá atrás: orfandade, viuvez, exílio. Ele, com a doença que ele tinha, ele foi perdendo parte do corpo. Quantos e quantos. Então, assim, o resultado daquilo dali era uma grande expurgação daquilo. E ele, na última encarnação, até ele se transformar em espírita, ele era ateu. Então, assim, o processo de mudança nosso
Vai acontecer. Não tem jeito. Eu costumo brincar que o livre-arbítrio, ele é meio... A gente tem livre-arbítrio, sim, mas, camarada, você só tem um caminho. Se tu fugir desse caminho, tu tá ferrado. Você pode fugir, mas tu vai ter que voltar. Por quê? A nossa essência, a nossa essência é a essência divina. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É olhar no espelho e falar, cara, você não é o único, mas tu é. Olha para o outro e pensa nele como isso. Com todos os defeitos que ele tem. É filho de Deus. Também é. Ah, mas... Cada um com seu cada qual. Também tá cheio de problema aí, né? Tá cheio de egoísmos atrapalhando o processo todo. Então, assim, fazer aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que estás no céu. Dá regra aqui, né? Fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que estão nos caluniando e perseguindo. Para ser seres filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz crescer o sol sobre os bons e maus, e vira chuva sobre os justos e injustos. Pois se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem assim? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Os pagãos também não fazem? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça é limitada, se a nossa visão é limitada, se a nossa atitude é limitada ao nosso círculo, meu filho, minha família, minha casa espírita, a minha mãe, meu pai, minha família, tudo meu, né? Tudo meu. Não tem nem o corpo. Nem o corpo tu tem. Tu vai perder. Vamos parar com esse negócio de meu, né? Aí eu comecei a pensar, né? Aqueles que vieram para cá e que mostraram pra gente que é possível. Mais do que simplesmente admirar, é possível chegar lá. Não é uma coisa distante, na verdade. É trabalhoso. Dá trabalho. Por quê? Porque a gente está numa zona de conforto há muito tempo. E não é há 50 anos. 30, 40. Não é 80 anos. Essa zona de conforto ela existe há séculos. Essa zona de conforto que a gente se encontra, ela está há séculos. A gente tendo que vir e trabalhar. Vem e trabalha de novo. Vem e trabalha de novo. E que só nos faz, cada vez mais, acumular problema. Vocês conhecem essa passagem aqui, né? Foi quem mais conseguiu imitar Jesus, quem mais conseguiu fazer o processo de mudança, né? E ele esteve entre os apóstolos. Para quem não sabe, reencarnação de João. Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Tem muito a ver com o que eu estava falando aqui, ó. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Se o amor é a base, tudo que você faz em volta é amor. Mas é amor, amor. Amor intenso. Amor verdadeiro. Aquele amor que... Aquele amor que faz você passar no meio da tropa acampada para proteger aqueles que estão sob a tua guarda.
É aquele amor que se baseia na confiança de que Deus está no comando. Nada vai acontecer sem a vontade dele. É essa certeza que vai fazer com que você tenha coragem de passar nesse... Ah, então, Kleber, quer dizer que agora você pode... Não, não é isso. É a certeza de que na situação em que você tiver que fazer isso, você vai fazer. Não é que eu tenho que ir... Eu não tenho que fazer isso para provar. Mas se em algum momento, alguma situação me colocar diante dessa possibilidade, eu falo, cara, vamos lá. Vamos lá. É tipo, Kleber, vamos fazer uma palestra na quarta-feira lá no Zé Carpinteiro? Vamos lá? Vamos lá. Você já está pronto? Tá pronto? Nunca tá. Tá sempre aprendendo. Outro exemplo, né? Não importa quantas coisas fazes, mas quanto amor coloca em cada coisa que fazes. Eu procurei sair dos exemplos mais próximos da gente, de pessoas que têm em outras religiões o mesmo sentimento de amor, que fizeram da conduta delas o amor como referência. O amor ao próximo. A ação do amor ao próximo como referência. Esse aqui a gente... Então, um carinho, né? Caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor fez raiar, claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. E aí, com a fala do Chico, a gente começa a pensar na segunda parte. A gente falou tanto de amor, tá? Amor, 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 amor. O que a gente veio fazer aqui? Aprender a amar. De que forma? Através da caridade. E o que é a caridade? O que é ser caridoso? A gente pode fazer duas referências. O amor, ele é a necessidade, é a faculdade, é o manual, é a referência. É você colar na porta da geladeira, ama. Ama. Ponto. Não precisa de completar. Ama. A-M-A, na porta da geladeira. Ama. Todo dia de manhã você vai olhar, ama. A caridade é o meio de fazer isso. É a maneira pela qual você vai fazer isso. Porque a caridade, ela é esse amor se movimentando. É o movimento desse amor. Quando a gente fala assim de atitude, o mal e o bem, né? A caridade, ela para você não fazer o mal, você fica quieto. A caridade, ela exige ação. E aí você passa pelo processo de estágio nesse planeta que é um planeta escola. Vocês sabem que vocês estão na escola, né? Da vida, chamada planeta Terra. E aí a maneira que a gente tem para aprender é justamente o processo da caridade. É o ato de você fazer pelo outro, dar com a mão sem saber que sem a outra saber o que está acontecendo. É você amar o próximo, independente da situação, e você fazer pelo outro sem que o outro saiba, muitas das vezes. Mas fazer o que exatamente? O que eu tenho que fazer? Tá lá na regrinha. Fazer pelo outro o que você queria que o outro por você. Mais do que não fazer com o outro, é fazer por ele. Muitas das vezes sem que ele saiba que você está fazendo. É você emprestar o ouvido para alguém que fala pelos cotovelos.
mas que essa é a necessidade dessa pessoa. Você sabe que essa pessoa precisa, ela precisa falar. Emprestar o ouvido, às vezes, é caridade. Um abraço é uma caridade. O próprio Bezerra fez isso, né? Não tem nada para te dar, mas toma aqui. Toma o meu abraço. E ao longo da história a gente teve várias situações, né? Então, Paulo, ele resume muito a caridade nessa passagem que eu particularmente, a gente já escuta toda hora a Legião Urbana cantando essa parte do... É uma delícia você ouvir essa música. Porque ela fala justamente da... Claro, é evidente que existe na música uma tendência de que o amor que ele está falando não é um amor divino, é um amor entre homens e mulheres e aquela coisa toda. Mas o texto, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, eu sou o metal que soa, o sino que tine. Eu sou só barulho. Eu posso ver e ouvir espíritos. Eu posso estar na companhia daqueles que são mais elevados espiritualmente falando. Ouvir deles, mas se eu não tenho a caridade comigo, não sou nada. Se eu tiver, eu posso ir no meio da tropa, mas se aquilo dali que eu estou indo no meio da tropa é uma atitude, eu vou perecer e não vai servir de nada. Se eu tiver o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios, tiver a ciência perfeita de todas as coisas, se eu tiver toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. Eu só consegui pensar em Jesus nesse trecho. Porque o ato dele conosco, um ato de amor, um ato de caridade. É um amor em movimento. Cura aqui, ensina ali, ressuscita o outro ali. Vamos embora. Vamos embora, pessoal. Vem comigo. Vamos embora. Se eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres e deixado meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, tudo isso de nada se aproveita. E a gente começa a entender o nível do que a caridade nos faz, do que ela nos transforma, de como ela mexe com a gente nessa segunda parte que ele fala. De como a gente se sente diante da caridade. Paciente, a caridade é paciente, a caridade é benigna. Não é invejosa, não obra temerária e precipitadamente, ela não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Porque a consciência está tranquila, porque você está fazendo aquilo que o Pai quer que você faça. Sede caridoso. Usa esse amor que você tem em movimento. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixar de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a maior é a caridade. Porque a caridade, ela se predispõe em todas as situações. Você acreditando ou não em Deus, sendo ateu ou não, você pode ser caridoso. E a gente vê muitos que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam e fazem mais, muito mais que muitos de nós. E isso fala mais sobre nós do que sobre eles. Porque lá do outro lado, não vai perguntar se você acredita em Deus ou não. O que você fez da sua oportunidade? Quanto de amor, quanto de lágrima que você secou?
Quanto de consolo que você deu para o teu irmão? Quanto que você se movimentou para ajudar o outro? E aí? Essa imagem aqui é a parábola do bom samaritano, né? Caridade é o amor em movimento. E a fé sem obras, ela é morta. Nós temos essa necessidade. Por mais que a gente acredite que ressuscitaremos, que encarnaremos, que a gente tem todo o coletivo de informação. Se a gente não tem a ação, não adianta de nada. Vai tudo por água abaixo. Ele coloca ainda assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque ela é independente de toda a crença particular, independente de acreditar em Deus ou não, independente de eu ter dinheiro ou não. Quem tem contato com assistido de rua sabe que muitas das vezes eles abrem mão da comida para dividir com o outro. Do cobertor, precisa de ter dinheiro para ser caridoso? Não. Quantas e quantas vezes ele fala, pô, dá para deixar uma comida pro meu amigo que não tá. E você também vê o contrário, aquele que quer 2, 3 quentinhas, porque ele. E aí, o que você faz diante dessas pessoas? Faz mais, ele define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência em relação ao próximo, ao outro. E aí, como eu gosto de ser abusado, e na casa que eu venho, o mentor da casa, ele é um autodidata, músico, poeta. Ele quando esteve encarnado, ele teve a possibilidade de transformar 2 leprosários com peça de teatro, música, rádio, jornal. E aí eu comecei a ficar abusado com base nisso. Comecei a gostar de escrever e registrar o que eu estava escrevendo. Numa das muitas vezes eu estava escrevendo justamente sobre isso, sobre o amor. Sobre o amor propriamente dito, do que a gente, desse sol interno que nos alimenta e que nos faz caminhar. E aí eu comecei a escrever. Começa assim: ama. Lembra lá do ama, acima de tudo. Ama sem contudo. Ainda que não tenha retorno, ama tu, o mundo. Ama com toda a tua força. Ama intensamente e não distorça. Ama incondicionalmente. Ama frequentemente. Ama racionalmente. Porque o amor maior não é insano. Ele é presente. Mas não ama a carne. Ela é matéria. Ama a essência mais etérea. Ama os semelhantes seus. Ama o teu próximo, filho de Deus. Ama a tua existência, mas não o teu ego. É esse o amor que eu prego. Ama as oportunidades, não as vaidades. Ama, porque quem ama perdoa todas as insanidades e vive muito mais feliz. Ama, porque tu também é aprendiz. Quem ama, se humaniza. E em si mesmo potencializa
a maior de todas as capacidades dos humanos, cobre uma multidão de pecados mundanos. Quem ama, obedece à finalidade maior da existência. Amar pede resistência. Sem amor, a língua dos anjos de nada vale. Pelo amor, nunca se cale. Nascemos todos para amar. Amar, verbo transitivo direto, regular. Ama. Amemo-nos uns aos outros, intensamente, incondicionalmente. Ainda que essa pessoa seja a mais complicada do mundo, entenda que você em algum momento também já foi. Para alguém, em algum momento você já foi aquela pessoa complicada. Que a gente possa espalhar esse sentimento de amor que Jesus nos traz, que fez dele vir até nós falar: filho, ama, 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 ama. Você pode colocar esse verbo em qualquer ação de Jesus aqui na Terra. Todas elas. Ama. Só ama. E tem paciência consigo mesmo e com os outros. Ama. Vai amando. Que a nossa noite seja de amor. Que a nossa vida seja de amor. Hoje e sempre, pessoal. Que assim seja. Obrigada.